Senhor venha abençoar cada um aqui, ó Pai. Abençoe o nosso pastor. Dê o teu Espírito e tua graça sobre as suas necessidades, ó Pai. Sobre as necessidades desta igreja, sobre as necessidades de cada um aqui, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, em tua presença, Pai. Fica conosco, que nós pedimos e te rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente creio. Bendita do nosso Senhor seja com todos. Vamos ler o livro de Isaías, capítulo 29, versos 6. Isaías 29, versículo 6. Graças a Deus. Deus abençoe cada irmão. Os irmãos de Ribeirão das Neves, Deus abençoe os irmãos. Casal. Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo os recompense. A cada um. No livro de Isaías, capítulo 29, versículo 26, nessa noite eu quero falar sobre o começo do fim dos homens ímpios pecadores.
o começo do fim dos homens ímpios e pecadores. O começo do fim. Isaías 29, versículo 6. Do Senhor dos Exércitos será visitada com trovões e com terremotos, e grande ruído com tufão de vento e tempestade, e labareda de fogo consumidor. Vamos repetir novamente? Do Senhor dos Exércitos será visitada com trovões e com terremotos e com grande ruído, com tufão de vento e tempestade e labareda de fogo consumidor. Vamos orar mais uma vez. Quem tem um pedido especial, levante sua mão diante do Senhor, seja qualquer quadro, qualquer pedido, seja qualquer situação. Deus prometeu que ouviria nossas orações. Aleluia! Há alguma coisa que você necessita, uma libertação, uma cura, uma aflição, algo que te aflige na mente, no espírito, na alma, qualquer tipo, nós possamos levantar nossas mãos agora e diante de Deus, sabendo que Ele vai responder nossa oração. Amém. Confiando, como diz o profeta, somente creia e tudo será possível. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus eterno, Pai Celestial, ó Deus, aqui está, mãos estendidas, mãos levantadas, e oramos nesse instante, pedindo a graça do Senhor sobre nós, tirando de nós todo o pecado, todos os males, todas as enfermidades, tudo aquilo, Senhor Deus, que possa angustiar nosso espírito, nossa alma, tirar toda a tristeza, toda a opressão, toda a aflição, toda a doença que aflige o corpo. Senhor Deus, dá-nos uma libertação total, dá-nos uma libertação total, como diz o teu profeta. Somente através de uma libertação total é que nós poderemos usufruir dos poderes e das bênçãos de Deus. Dá-nos uma libertação total de nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo. Dá-nos uma libertação total, Senhor, para todos que estão aqui. É graça soberana do Senhor Jesus Cristo, que o poder soberano do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, esta hora possa fazer visível, através da manifestação do poder de Deus. Abençoa cada irmão nesta hora, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Vamos assentar. Graças a Deus. Deus abençoe cada irmão, cada irmã nessa hora, que é um momento muito importante para nós adorar. Sexta nós estivemos, sábado, ou seja, quarta estivemos em cemitério. Nós tivemos uma mensagem, até esqueci o título da mensagem. Os irmãos estavam lá, lembram? Não sei se eu notei aqui. Foi o trono do vencedor, né? Acho que foi o trono do vencedor na era de Laodiceia. E sexta estivemos no bairro Jardim das Rosas, com outra mensagem também. Ontem nós estivemos em Citrolândia, nós tratamos de um assunto, falando sobre não tente ser o que Deus nunca o viu sendo. Não tente ser o que Deus nunca o viu sendo. Quem já ouviu essa mensagem na rádio hoje? Alguns irmãos ouviram na rádio hoje, né? Não tente ser o que Deus nunca viu você sendo. Nunca viu você sendo.
É uma mensagem muito importante. Os irmãos poderiam ficar atentos na rádio e ouvi-la. É muito importante esse estudo. Hoje nós vamos falar um pouquinho baseado em alguns laudos científicos, bíblicos. Nós vamos abordar um pouco sobre profecia já falada para os dias que nós estamos quase sendo findados aqui na Terra. E eu quero falar sobre algo que os irmãos talvez já tenham um pouquinho de conhecimento, e eu abordei esse tema porque é exatamente isso que eu quero mostrar. Quando Jesus foi abordado pelos discípulos no livro de São Mateus, capítulo 24, onde Jesus respondeu a 3 perguntas que os discípulos fizeram. E nesse capítulo de São Mateus, o irmão Branham disse que naquele capítulo se revela todo o 6º selo. Todo o 6º selo está dentro do livro de São Mateus 24, verso 24 a seguir. Apesar que o 6º selo, creio que muitos ainda não leram esse livro, mas o 6º selo fala de julgamento. O 6º selo fala de juízo. O 6º selo fala de tribulação. Alguém poderia perguntar assim: pastor, mas o fim já não está aí para muita gente? Sim, está. Mas na verdade, o começo do fim dos homens ímpios e pecadores, onde o fim exatamente se iniciará, é exatamente na abertura e conclusão do 6º selo. E quando o 6º selo se abre com um grande terremoto. Nós lemos aqui Isaías 29. Nós vemos que algo que a igreja está sendo aplicada no dia da visitação. Agora, quero que os irmãos prestem atenção que quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, Abraão parou diante de Deus e disse: Senhor, tu destruirás o ímpio juntamente com o justo? Deus disse: não é assim que eu trabalho. Em outras palavras, não é assim que eu cuido das minhas coisas. Em outras palavras, isso está em Gênesis 18, verso 23. A Bíblia diz que Deus não pode destruir o juntamente com o ímpio. E quando Deus revelou para Abraão o que ele iria fazer em Sodoma e Gomorra, que iria destruí-la, e Sodoma e Gomorra está enterrada, não sobre areia, mas sobre águas densas,
70% dela é sal puro, mar morto. E então debaixo desse mar morto estão as duas cidades que uma vez estavam aqui em cima na terra, Sodoma e Gomorra. O juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra foi tão forte que as pedras de fogo que descia do céu veio direto para a cidade com tanto ímpeto, com tanta explosão, que a cidade, as suas ruínas, desceu quase 7 metros para baixo do chão. Fez uma cratera, um grande vale, o Vale de Sal. Aí originou-se um braço do mar, o Mar Morto, que entrou dentro daquele vale, daquele grande e imenso buraco. Mas quando Deus revelou para Abraão, Abraão é um tipo da noiva, Abraão é um tipo do eleito que está fora de Sodoma, que está fora dos costumes do mundo, fora dos costumes de Sodoma. Quando Deus se revelou para Abraão, falando para Abraão do que ele iria fazer com Sodoma e Gomorra, ele lembrou de seu sobrinho que, apesar de ter uma família que não ajudava em termos espirituais, que não o ajudava, porque Abraão poderia ser um bom crente ao lado de Ló. Ló poderia ser um bom crente ao lado de Abraão, mas por causa da família, por causa da esposa e por causa dos filhos. E então Abraão sabia do coração de Ló. Abraão tinha entendimento que Ló, seu sobrinho, estava dentro daquela condição, mas não é porque ele não queria, porque ele não queria aquilo, ele não queria estar vivendo lá, mas foi por causa de uma escolha, dificuldade familiar, que ele teve que estar lá dentro de Sodoma. Mas a sua alma justa, a Bíblia diz, que afligia de dia e de noite, por ver os pecados e as abominações que eram cometidas ali dentro da cidade. E aí, a Bíblia diz que a alma de Ló era justa. Então Abraão, conhecendo isso, discernindo isso, começou então a interceder por seu sobrinho Ló, chamando diante de Deus de justo. Deus não falou, Abraão não falou para Deus assim: ó Senhor, eu tenho um parente lá, eu tenho um sobrinho lá, eu tenho uma família lá. Ele não falou isso. Eu tenho um familiar. Ele não falou isso. Ele só falou assim: ó, destruirás o justo junto com o ímpio, Senhor. Deus já sabia que ele estava falando de Ló. Quem está entendendo, irmão? Deus já sabia que ele estava falando de Ló, seu sobrinho. Aí Deus disse: não, eu não trato assim, eu não faço assim, não é desse jeito. Aí Deus, para mostrar para ele que não é o seu trabalho de fazer isso, disse o seguinte: aquela cidade é tão pecadora, aquela cidade é tão ímpia que se tiver 50 lá, 50 justos eu não vou destruir por amor de 50. Abraão, puxa, 50? Então tem. E se tiver 40? Também não destruiria por amor dos 40. Justo. E se tiver 30? Também não destruiria por amor dos 30, se tiver 30. E se tiver 20? Também não destruiria por amor dos 20, se tivesse 20. Mas e se tiver 10? Pela última vez eu não vou mais interromper o Senhor. Pela última vez eu não vou mais interromper, não vou mais questionar o assunto. Está encerrado. E se tiver 10? Também não destruiria por amor dos 10, se tiver 10 justos. Aí Abraão baixou a cabeça
Se nesses 10 meu sobrinho não está incluído, então está ferrado, em outras palavras. Agora, vejam bem como é que é a coisa. E por ter um justo ali dentro, Deus não permitiu que o justo fosse destruído juntamente com o ímpio. Foi necessário Deus fazer uma via de escape para tirar o justo. Aleluia. Amém? Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aí. Olha, nós quando vamos pregar contra a denominação, nós não estamos pregando contra as pessoas, estamos pregando contra o sistema. Quando estamos pregando sobre ismos, não estamos pregando sobre as pessoas nos ismos. Estamos pregando contra os ismos que estão dentro das pessoas. Eu creio que mesmo as pessoas não vivenciando o que é certo, trabalhando pelo que é certo, pregando o que é certo, ainda existe pessoas lá fora com o título e a titularidade de justo. Quem está entendendo, irmãos? De justo. Existem justos lá fora. Quem está entendendo? Existem pessoas aí no sistema pentecostal que ainda ora, que ainda jejua, que ainda santifica, que ainda consagra, que é sincero e outras coisas mais, dentro das virgens nécias que estão dentro da mensagem também. Tem alguns justos também. Verdade. Os irmãos entendendo? Amém. Há alguns justos lá. E nós sabemos que há uma purificação e há um juízo por vir sobre todos os ímpios que estão sobre a terra. Porém, esses justos que estão sobre a terra não serão assim separados juntamente com os ímpios para a perdição. Quero que vocês prestem atenção numa coisa. Presta atenção nisso aqui, olha para mim. Ló estava dentro de Sodoma e quando a condenação chegou, Deus tirou Ló, correto? Só que quando a noiva subir e ficar para trás os ímpios e as virgens nécias, ambos, tanto os virgens nécias, que é justo, como os ímpios, serão destruídos ao mesmo tempo. Quem entendeu, irmãos? Serão destruídos também. Só que aí os justos, nesse tempo de purificação, nesse tempo de grande tribulação, estes justos estão sendo purificados. Eles estão sendo purificados. Não fazem parte da noiva, não fazem parte da noiva que vai no arrebatamento, não fazem parte daquela parábola que Jesus Cristo disse das 5 prudentes, mas são levadas pelo juízo, pela tribulação e purificadas diante dos 3 anos e meio. Quem entendeu, irmãos? E aí aparece depois do milênio, na segunda ressurreição, para serem justificados, receberem vestes brancas e depois disto comparecer do trono bom e ainda ser julgados. Quem está me entendendo? Amém. Então você observa bem que mesmo o justo, mesmo a virgem nécia, mesmo os crentes que tiveram experiência somente de justificação e santificação, eles perecerão juntamente com os ímpios. Amém. Na grande tribulação, se não irem no arrebatamento. Verdade. Quem está entendendo? Amém. Se não irem no arrebatamento. Agora, no livro de São Mateus, quero mostrar para vocês que vocês falam assim: ah, pastor, mas os homens ímpios estão aí bebendo, fumando, jogando e tudo mais. Isso não é o fim? Vamos ver o que Jesus disse no livro de São Mateus 24,
São Mateus 24, versículo 6. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? São Mateus 24, verso 6. Está escrito assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O fim dos homens ímpios e pecadores começa com a abertura do sexto selo. E como é que o sexto selo se abre? Apocalipse 6:12. E quando abriu-se o sexto selo, houve um grande terremoto. Houve um grande temor sobre toda a terra. Toda a terra foi abalada. Um abalo sísmico de escala mundial. Presta bem atenção. E aí começa o período da grande tribulação. Quem está entendendo? Nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Então no versículo 8 diz assim: mas todas essas coisas são os princípios de dores. Não é o fim, mas é o princípio delas. Quem está entendendo, irmãos? Não é o fim, mas é o princípio. Então observe bem, eu já vi muitas mulheres ir para o hospital com dor de parto e o médico dizer: volta para casa. Quem está entendendo? Está com muitas dores, mas não está na hora de ganhar ainda. Ele viu que a condição humana da nação, do povo, estava numa condição dessa. Haveria rumores de guerra em vários lugares, mas não é o fim. Mas é o princípio delas. Aí o irmão Brana vai mostrar pela mensagem daqui a pouco. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, no versículo 7, eu quero mostrar algo para os irmãos aqui. 2 Pedro 2, 7. Olha o que Pedro diz: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. O que é dissoluta, irmãos? A palavra dissoluta vem da palavra dissolução. Dissolução significa dissolver, quebrar. Então aqui a Bíblia está dizendo que Ló, o justo Ló, estava vivendo no meio de pessoas dissolutas, com a quebra de valores, de princípios. Todo mundo fazia o que bem entendia. Quem está entendendo? Vida dissoluta, vive qualquer tipo de vida. 8. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Os irmãos estão entendendo? Aí você toma Abraão. Mas onde Abraão está nesse momento? Onde está Abraão nesse momento? Aqui temos o justo Ló penalizando sua alma, angustiado por ver os pecados em Sodoma e não ter nenhum poder na mão para resolver o problema. Não é assim que às vezes nós sentimos, irmãos, impotentes? Você vê sua filha, seu filho usando isso, usando aquilo outro, cortando cabelo, fazendo aquilo outro, e você fica quase que impotente sem fazer nada?
E Ló estava impotente, porque não podia fazer nada, mesmo ele sendo o homem principal, um homem de importância dentro de Sodoma, mas não podia fazer nada. Porque era só falar de imoralidade, o povo já vinha, você é antiquado, você não sei o que, isso é bobeira, você vive no, que nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada. É a mesma coisa hoje, é a pregação do nada a ver. Quem está entendendo, irmão? Ló não tinha força de dizer, tá errado você, homem, ficar beijando esse homem aí. Ô mulher, tá errado você ficar beijando essa mulher. Ele não tinha força de falar isso. E a sua alma por dentro se queimava. Verdade. Os irmãos estão entendendo? No versículo 11, enquanto os anjos, presta atenção, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Vejam bem. Mas estes quem? Quem, pastor? Estes. Quem é que Pedro está dizendo? Estes que vivem como Sodoma, vivem na imundícia, despreza, atrevidos, obstinados. Estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. 12. É o 12 que eu acabei de ler. Amém? Amém. Feitos para serem presos e mortos, perecerão na sua corrupção. Os irmãos estão entendendo? Outro dia eu estava vendo um vídeo no YouTube, estava vendo como começou a guerra no Kuwait, no Golfo Pérsico, em 91, se não me engano, quando as tropas americanas e as tropas aliadas estava lutando contra a invasão do Iraque no Golfo, porque Saddam Hussein queria tomar todos os postos de petróleo que tinha ali no Golfo Pérsico, e ele tomando todas as reservas de petróleo, o mundo tinha que beijar seus pés, porque o petróleo é a riqueza do mundo. Quem está entendendo? E aí os Estados Unidos e os aliados, França, Grã-Bretanha e outros, caíram em cima para poder devolver o Golfo, o Kuwait, que é um estado independente, e assim por diante tirar Saddam Hussein do poder. E aí naquela filmagem eu vi os soldados que iam para a ofensiva com seus jatos F-16, F-17, e então voltava para a base. E dentro de um míssil, dentro de uma bomba que o avião carregava, um F-17, um caça supersônico, estava escrito assim, para Saddam Hussein com amor, uma bomba. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui, Existem hangares no mundo, hangares submarinos que estão no Golfo Pérsico, no Mar Mediterrâneo, no Mar Ártico. Tem submarinos na Antártida, tem submarinos no Oceano Pacífico, no Oceano Índico, na Oceania, no Oceano Atlântico, submarinos nucleares, cheios de ogivas atômicas, que podemos escrever assim, para vocês, homens em cima da terra, que estão agindo impiamente, porque essas bombas vão ser soltas. Quem entendeu, irmãos? Verdade. Essas bombas irão ser soltas. Bomba de nêutron, hidrogênio, bomba de tudo quanto é tipo de cobalto, bomba de tudo quanto é tipo nuclear, armas biológicas, químicas, tudo serão jogada de uma vez só no período do final da tribulação. Então observe bem, quero que vocês observem
que existe o começo da tribulação, que começa com um grande terremoto, um gigantesco, mega terremoto, que Pedro disse em sua carta, sim, Deus disse para Pedro escrever: mais uma vez eu abalarei não somente as coisas que estão em cima da terra, mas também as coisas que estão no céu. Aí ele diz: e os elementos ardendo se fundirão. Amém, irmãos? Então observe que o começo do fim dos homens ímpios começa exatamente no cumprimento da abertura do sexto selo. Apocalipse 6:12. Vamos lá? Glória a Deus. Observe que houve 7 selos. Observe. Quero que vocês prestem atenção. Glória a Deus. O primeiro selo mostra o começo do espírito anticristo. Mostra as obras dos nicolaítas. E aquilo vai indo. Existe um poder que estava trabalhando naquele ministério daquele cavalo branco, que saiu vitorioso e para vencer. E aquele que estava montado no cavalo branco, do primeiro selo, tinha uma coroa e tinha um arco, mas estava sem flechas. Quem está entendendo? Muitas denominações interpretam que ali é o Espírito Santo vencendo Roma, não. Ali era o Espírito Anticristo, que parecia ser verdade. João, quando voltou da ilha de Patmos, ele pregou sobre o primeiro selo. Ele falou sobre o primeiro selo. Lá na primeira epístola, capítulo 4, de 1 João, capítulo 4, verso 1. Filhinhos, é dito que venha o anticristo. Não creais a todo espírito. É dito que vem o anticristo, pois eu digo que ele já está no vosso meio. Amém? Amém. Aí, esse espírito anticristo, que parecia ser verdadeiro, João diz para a igreja: não creais a todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus ou não. Aleluia. Porque muitos falsos apóstolos têm se intrometido entre vós, dizendo ser alguma coisa, mas é falso. Quem está entendendo? Então nós vemos aí o primeiro selo, depois nós vemos o segundo selo, através do cavalo vermelho, que foi a perseguição dos santos, mortes, muita morte. Depois vemos o cavalo preto, que foi a era das trevas, 1000 anos de trevas. E depois nós temos o último cavaleiro, do cavalo amarelo, que é aberto no quarto selo. E aquele cavalo amarelo, pardo, representa a morte. Só que essa morte tem 2 etapas. Ela é uma morte composta. Primeira morte, morrem espiritualmente falando, através de ensinos e doutrinas de denominações. E depois de tudo isso, de engolir todas essas doutrinas, morrem naturalmente na grande tribulação. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. O quinto selo fala das almas que estão debaixo do altar, daquelas que estavam chorando, clamando, as almas que estavam debaixo do altar: por que não vingas o nosso sangue? Por que não julga o nosso sangue? A Bíblia diz que eles morreram pelo testemunho de Jesus Cristo. O irmão Branham tinha a ideia de que aquilo era a noiva, era a igreja. Depois Deus revelou para ele que não era a noiva, não é a igreja, porque a noiva não pede vingança, a noiva pede justiça, a noiva pede misericórdia.
A noiva não pede por justiça, a noiva não pede por condenação, não pede por juízo, pede por misericórdia. Aí Deus revelou que aquelas almas debaixo do altar foram os judeus que morreram no período do Holocausto, no período em que eles foram mortos, no período do Holocausto, que terminou com a Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos devolveu para eles a sua pátria, devolveu para eles a sua vida outra vez, vivendo na sua terra, na Palestina, para cumprir uma escritura, onde Jesus disse que aquela figueira que tinha perdido seus rebentos, que tinha perdido seus ramos, que tinha perdido seus frutos na primeira era, rejeitando Jesus Cristo, na última era, quando voltasse para a Palestina, aquela figueira começaria a brotar. Amém, irmãos? Começaria a brotar. E a figueira brotou exatamente quando voltou para a Palestina. Aleluia. Em 1948, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Então ali estava o quinto selo. O sexto selo nós vamos ler agora. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 12. Olha como é que o sexto selo se abre. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande terremoto, um grande temor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Vejam bem. Quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui. Quero que vocês prestem bem atenção. Quando João teve essa visão da América. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, isso é importante. Está sendo gravado, vai para o YouTube, vai ter ministros que vão ficar coçando a cabeça, pastores que vão ouvir. Mas João, quando viu o sexto selo sendo aberto, ele viu o início da grande tribulação começando nos Estados Unidos, com um grande tremor de terra, cujo tremor fará com que 1225 para 1270 quilômetros de extensão de terra na costa oeste dos Estados Unidos ir para o fundo do mar. Quem está entendendo, irmãos? Preste bem atenção nisso. Preste bem atenção. O sexto selo fala da grande tribulação, fala da tribulação que virá sobre todo mundo, mas ele começa exatamente no oeste dos Estados Unidos, na Califórnia. Quando este tremor, a uma escala gigantesca, vão fazer com que um grande pedaço de terra deslize mar adentro, e com ela seus cassinos, com ela suas boates, com ela seus galpões de Hollywood, com ela tudo. Quem está entendendo, irmãos? Irá afundar. Já estava na Bíblia há muitos anos. Eu vou mostrar para você. 2000 anos já tinha sido profetizado isso. Então eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Quero que os irmãos prestem bem atenção nisso aqui. Eu vou ler aqui. Isaías 29, verso 6, eu já li. Em 25 de agosto de 1965, o irmão Branham, falando em linha telefônica costa a costa dos Estados Unidos, em seu sermão O Filtro do Homem que Pensa, claramente pronuncia juízo sobre a América. O Espírito Santo em meu coração clama esta noite, diz o irmão Branham,
Laodiceia cega, quantas vezes Deus te haveria dado um avivamento, porém agora o teu tempo tem chegado. Já é muito tarde, como te riste e zombaste das pessoas que Deus te enviou, porém agora o teu tempo tem chegado. Ó Estados Unidos, como Deus haveria cuidado de ti como a galinha dos seus pintinhos, porém tu não quisestes. Agora esta voz está percorrendo de costa a costa, norte a sul, leste a oeste, como Deus te haveria coberto, mas tu não quiseste. Agora o tempo tem vindo, nações estão caindo, o mundo está desfazendo-se. Um pedaço de 2.400 quilômetros, de 500 ou 600 quilômetros de largura, se afundará 60 quilômetros dentro desta grande falha, a falha de Santo Andrews, a falha de Santo André, ou São Pedro, na Califórnia, de largura, se afundará para dentro. Onde foi isso? Onde o irmão Branham falou isso? 1959. 1959. Deus mostrou para o irmão Branham uma grande falha, uma lacuna, uma lacuna no subsolo, bem lá no fundo do interior da terra, deslizando, deslocando. Aí quando o irmão Branham viu isso, já tinha cientistas trabalhando em cima daquilo, cientistas, sismólogos, geógrafos, estava trabalhando naquilo. E quando o cientista descobriu aquilo, a notícia veio à tona. 10 cientistas que estavam trabalhando com aquilo fez uma coletiva à imprensa, a imprensa local dos Estados Unidos. E então os repórteres fazendo um monte de perguntas. E um dos repórteres fez uma pergunta dizendo: pode nos dizer precisamente quando pode ocorrer de que esta grande pedaço de terra gigantesco pode ir mar adentro? O cientista categoricamente disse: olha, minha filha, eu não sei quando será. Pode ser daqui a 5 dias, 5 anos, 50 anos, eu não sei. Só sei que tudo irá mar adentro. Eles viram 60 quilômetros para baixo, perto já da parte magma, onde tem o núcleo, onde tem a larva. Só que ninguém deu nenhuma, ninguém não quis se importar com aquilo, porque é uma coisa que está lá no subsolo, lá embaixo, ninguém está vendo. Mas agora, não precisa cavar 60 quilômetros para baixo para ver, está na superfície, amém, irmãos? Já está em superfície de costa a costa. Os irmãos vendo? E o cientista diz que a cada ano 2,5 centímetros está descendo para o mar adentro. Só precisa de um empurrãozinho, só precisa só de algo nesse sentido. Quem está entendendo? Só precisa disso. Só precisa disso. Só desse empurrãozinho. Eu não falei lá em Citrolândia na terça-feira que Deus deslocou lá na Antártida, lá no Polo Norte, um pedaço de gelo, uma água sólida, e deslizava sobre as águas um pedaço chamado de iceberg. Isso quer dizer grande gelo, grande pedaço de gelo. Deus não estava com seu dedo, diz o irmão Branham, guiando aquele pedaço de gelo, aquele pedaço de iceberg, até o encontro daquele Titã. Mas sabe por que eles falaram Titanic?
Você sabe por que veio a palavra Titanic? Eles tiraram das coisas que vinham da Grécia. Tudo que é grande é titã. Titãs. Tem até filme, Fúria de Titãs. Isso quer dizer Fúria de Grandes. Titanic, o grande, o grandão. Quem está entendendo, irmãos? E aí Deus disse o seguinte: eu vou contradizer as palavras desses engenheiros. Eu vou contradizer. Eu vou fazer com que eles se envergonhem. Porque eu não suporto ser escarnecido. Amém, irmão? Não erreis. Deus não se permite escarnecer. É verdade. E eles estavam escarnecendo naquele momento. No momento em que aquele homem disse: nem Deus afunda esse navio, nem Deus pode afundá-lo, ali foi um escarnecimento. Escarrou e cuspiu na cara de Deus. E Deus disse o seguinte: eu vou provocar um paradoxo. Vou provocar um paradoxo que vou deixar a mente dos engenheiros totalmente perturbados. Como, pastor? Um pedaço de gelo vai cortar a pura espécie mais importante, de qual eles mais colocaram ênfase. Deus é Deus. Aleluia. Deus é Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então observe bem, como eu disse, o sexto selo já foi revelado para nós. Ele já foi revelado. Já foi revelado o que significa esse selo. O que é esse selo? Já começou? Não. Porque ele é o selo do julgamento, é o selo do juízo, é o selo da tribulação. É o selo que se abre aos grandes juízos de Deus sobre as pessoas cujo período tem a finalidade de 3 anos e meio se acarretar de tudo isso. Então observe que aqui continua. Vou repetir aqui. Veja. Que paralelo entre as palavras do profeta de Deus concernente aos Estados Unidos e a palavra de Jesus quando disse: ó Jerusalém, se tão somente houvesses conhecido o dia da tua visitação, se os Estados Unidos e o povo que se chama a si mesmo o povo de Deus, ainda reclamando o batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito, a cura divina, se tão somente houvessem conhecido o seu dia, quando Deus visitou essa geração na vida de um profeta. Amém? Amém. Em 27 de dezembro de 1964, uma mensagem que o irmão Branham pregou, intitulada: quem dizeis vós quem sou? Quem dizeis ser este? Ele já tinha dito: olhem os terremotos que estão acontecendo na Califórnia. Nessa mensagem ele diz: eu predigo que antes da vinda do Senhor Jesus Cristo nos ares, Deus afundará este lugar. Quem dizeis ser este? Eu predigo que antes da vinda do Senhor Jesus, Deus afundará este lugar. E eu creio que Hollywood, Los Angeles e todos esses lugares sujos de lá, que Deus Todo-Poderoso os afundará. Se irão debaixo do mar, ainda que muitos de nós seguíamos sua mensagem e críamos nele como profeta de Deus para essa geração, contudo ainda nesta hora não percebemos a predição de juízo sobre a costa leste-oeste da América. Isto são palavras do irmão Green. Então presta bem atenção. O sexto selo começa com um grande tremor de terra. Esse tremor de terra será o maior terremoto que esta terra já recebeu. Presta bem atenção. Será o maior terremoto que esta terra já recebeu. Se vocês observarem, este terremoto que está por vir, que está para afundar 3 estados
na costa leste dos Estados Unidos. E havendo o anjo aberto o sexto selo, houve-se um grande tremor de terra e abalou tudo. Aí Deus vem reforçando aquilo através de Pedro, no seu ministério, que Deus iria sacudir a terra mais uma vez, e tudo que estava em pé seria sacudido, caído. Veja, no dia 28 de fevereiro de 1963, quando o irmão Branham recebeu a visitação dos 7 anjos naquela nuvem, na forma de uma pirâmide, e depois disso o irmão Branham descobriu em casa, quando o anjo disse para ele para virar a foto e ver a foto diferente, de um ângulo diferente, que aquilo era exatamente a forma do rosto do nosso Senhor Jesus Cristo, cuja admiração ele tinha pelo Hoffmann, o grande pintor alemão. Nesse dia que houve a visitação dos anjos, o irmão Branham disse que houve 3 estrondos ensurdecedores. 3 estrondos. Ele via que um torvelinho vinha do céu e vinha na terra e fazia um estrondo. Bom. Subia no céu de novo, voltava na terra, bom, outro estrondo. E subia no céu e voltava de novo, outro estrondo. Bom. 3 estrondos. 3 estrondos. 3 estrondos. Aí quando tudo parou, quando tudo terminou, a poeira baixou, os ânimos normalizaram dos outros irmãos que ficaram escondidos, ora debaixo de caminhão, outros ora debaixo atrás de pedras. Um irmão, Fred Saltman, chega para o irmão Branham e diz: irmão Branham, o que está acontecendo? O irmão Moore também falou a mesma coisa. O que está acontecendo, irmão Branham? O que houve? O irmão Branham disse: olha, juízo está começando a cair na costa oeste. Naquele mesmo dia houve um tremor grande de terremoto que atingiu desde o Alasca até o Canadá. Rebentou com tudo. Isso foi numa sexta-feira da paixão, o primeiro tremor. Depois veio o segundo tremor, no outro ano seguinte, na sexta-feira da paixão, de novo. Coincidência? Presta atenção. Aí, esses 2 tremores de terra. O irmão Branham disse que desde aqueles 2 tremores, o último ainda não aconteceu. O último ainda não aconteceu. Porque o último está reservado para abalar a coisa toda. Amém. Verdade. E nesse último, quando se abre o sexto selo, é nesse momento que eu dei o título, o começo do fim dos homens ímpios e pecadores. Porque nesse momento, quando esse selo é cumprido, um grande tremor é nesse momento. Como eu falei, esse sexto selo é o início da tribulação. Mas ele começa nos Estados Unidos. Se abre com um grande tremor de terra, abalando a costa oeste dos Estados Unidos, onde Los Angeles, Califórnia, todo São Pedro, San Diego, todas as cidades que correm naquela falha de St. Andrews, de Santo André, 1.255 quilômetros, todas as cidades que fazem parte desse perímetro vão de água abaixo. Quem quer ver, irmão? Aí observe aqui. Quero que os irmãos prestem atenção. Ele disse: o redemoinho havia descido 3 vezes naquele dia de 1963.
próximo onde os anjos haviam descido e a nuvem aparecido, quando o profeta pronunciou a tremenda notícia: o juízo de Deus sacudirá toda a costa oeste da América. A primeira manifestação de juízo sacudiu na sexta-feira santa, 27 de março desse ano, na forma de um terremoto, o qual partiu a costa do Alasca fora. Nenhum dos que experimentaram o terror desse dia, ou quem haja desde então examinado o registro da destruição e perda de vidas, poderá esquecer o que é experimentar a pesada mão de Deus em juízo, tirando Pompeia, que foi destruída por um grande vulcão. A seguinte ocasião em que o juízo de terremoto sacudiu foi um ano depois, outra vez na sexta-feira santa, com 7 pontos da escala Richter, próximo de Seattle. Tremor se estimou por menos perdas em propriedades e vidas, porém foi juízo também, e é significativo que foi da mesma costa oeste, onde sacudiu pela primeira vez o Alasca. Os cientistas disseram outro dia na televisão, falando da grande fenda na terra, de milhares de quilômetros de comprimento, que vai afundar. Foi-lhes perguntado se poderia afundar isto, falando de Los Angeles a toda a costa oeste. E muitos de vocês o viram como a seguiram pelo radar. E subiu ao largo da costa debaixo de São José, cruzou até o Alasca e passou pelas ilhas Aleutianas, entrou com 300 quilômetros no mar e surgiu com uma grande bolsa. Em uma ocasião eu estava lendo para o irmão Branham o livro de Apocalipse, capítulo 14 ao 18. Apocalipse 18 disse: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados e não recebais as suas pragas. E enquanto eu li essas palavras, a completa revelação me sacudiu que esta era a mensagem do irmão Branham. Apocalipse 18, 4. Foi ele que disse: sai dela, falando de sair dos sistemas da denominação, a praga romana, as filhas da prostituta e tudo demais, que cegasse os olhos. Então eu soube que ele não somente cumpriu Malaquias 4, ou Lucas 17:30, ou Apocalipse 10, mas também estava cumprindo o capítulo 18 de Apocalipse. Enquanto eu li neste versículo, até o versículo 8, o qual fala desta grande cidade, Babilônia, que está sentada sobre 7 montes, conforme a descrição do Apocalipse 17, será queimada com fogo, porque poderoso é Deus que julga, e os reis da terra que têm se fortificado com ela em seus deleites, chorarão e lamentarão sobre ela quando vierem a fumaça do seu incêndio, parando longe pelo temor do seu tormento. Quando eu li a porção, o irmão Branham disse: fogo atômico. Colocou o dedo bem onde o irmão estava lendo. Fogo atômico. Presta atenção. Em 1 hora virá a sua destruição. Falando do Vaticano. A cidade que estava sentada sobre os 7 montes, falando do Vaticano. Em 1 hora virá a sua assolação. Falando de arma nuclear. Onde um pequeno grupo comunista na Rússia, que é o Rei do Norte, soltará uma bomba nuclear bem na praça do Vaticano. Bem, observe, quando eu li essa porção, não diz poder atômico. Aí, ai da cidade Babilônia, a cidade forte, porque em 1 hora veio o teu juízo. Se isso fosse fogo comum, eles tratariam de apagá-la, mas não é fogo comum. O irmão Branham, em 1954, em A Marca da Besta, disse: eu digo que isto como profeta de Deus, o Império Russo jogará uma bomba atômica de algum tipo sobre a cidade do Vaticano e a destruirá em 1 hora. Assim diz o Senhor. Amém? A Marca da Besta, 1954. Logo que eu cheguei até o verso 21 de Apocalipse 18, o irmão Branham me deteve. E um anjo poderoso tomou uma pedra com uma grande mó e lançou no mar, dizendo: com qual ímpeto
será derrubada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Nisso o profeta me disse quietamente. Note, irmão Grimm, as duas Babilônias em Apocalipse 18. Fala de duas Babilônias, uma afundada no mar e a outra queimada com fogo. Amém, irmãos? E a outra queimada com fogo. Presta bem atenção. E um anjo veio e pegou um grande pedaço de terra e lançou sobre o mar como amor. Eu creio, isso é meu, eu que estou falando, não quero que vocês tenham repetição comigo. Mas para mim, o mesmo anjo que guiou com seu dedo aquele gelo para poder derrubar aquele titã, é o mesmo anjo que vai lançar essa grande pedaço de terra. Aleluia. Aí o irmão Branham disse: vê, irmão Grimm, uma destruída com fogo e a outra pela água. Portanto, neste tempo eu não percebi o que ele quis dizer sobre as duas Babilônias, uma sendo destruída por fogo e a outra sendo lançada no oceano. Note a escritura que ele aplicou a isto que sucederia em Los Angeles. Voz de arpistas, não tem arpistas em Roma. Voz de músicos, não tem músicos em Roma. Voz de artistas, olha o que está escrito aí em Apocalipse 18, amém, irmãos? Amém. Flautista, trombeteiros, e não se ouvirá nada nela. Sua lâmpada será apagada, não se alumiará. Suas estrelas de cinema, vê mais em ti nada, nenhum artifício de arte alguma, arte moderna, essas coisas de cinema, não se hará mais em ti, nem ruído moinho, nem luz de candeia não se alumiará mais em ti, porque os teus mercadores, aleluia, eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. Não é doutrina não, doutrina é em Roma que engana, mas Hollywood e seus cinemas, tudo isso a Bíblia chama de feitiçaria. Quem está entendendo, irmãos? Moda, perfume, vestuário, tendência, filme, entretenimento, feitiçaria, tudo que vem de lá. Verdade. Glória a Deus. Em 25 de abril de 1965, o irmão Branham estava pregando em Los Angeles a mensagem escolhendo uma noiva. Quando voltava ao hotel, virou-se para o irmão Bill Paul e disse: Bill, onde estás parado? Ele disse: no centro de Los Angeles. Respondeu Billy Paul: onde estás parado? O profeta de novo perguntou: no centro de Los Angeles, em frente à companhia Mayo, no centro médico. No centro de Los Angeles, respondeu Billy. O irmão Branham diz e fez esta declaração profética: Billy, disse ele, talvez eu não esteja aqui, porém tu não serás um homem velho quando tubarões andarão aqui onde estamos parados agora. Aleluia. Glória a Deus. O irmão Branham pregou sua última mensagem na Califórnia, em 7 de dezembro de 1965, em Covina. E em sua mensagem liderança, disse que ele não sabia se regressaria outra vez à Califórnia. Ele disse que não sabia se regressaria de novo. Nesta noite, quando ele terminou seu sermão, ele fez um gesto que nós não imaginaríamos o que ele faria. Ele virou, ele nunca sai do púlpito e volta de novo. Ele sai do púlpito e não volta. Ele nunca, em ocasião nenhuma, já vimos o irmão Branham sair do púlpito e depois voltar para o púlpito. Mas nesse dia que ele pregou liderança, ele já tinha saído do púlpito, já tinha ido para o escritório e depois voltou imediatamente e disse adeus para todos vocês. Amém, irmãos? Como Paulo disse para os discípulos: muitos de vós não verão meu rosto quando eu for para Roma. Amém, irmãos? Assim como Paulo disse para os descrentes: vocês estão vendo meu rosto pela última vez, e muitos de vós não verão meu rosto outra vez quando eu for em Roma.
Quem está entendendo? Então observe, o irmão Branham estava fazendo a barba numa barbearia comum. E aí o rádio do barbeiro, do homem da barbearia, estava ligado no noticiário. E de repente parou tudo. Aí veio um boletim de emergência, dizendo: todos os cidadãos americanos da redondeza tal, saem de suas casas imediatamente, procurem um abrigo, porque um terremoto está em curso agora mesmo. O irmão Branham estava com a cara cheia de espuma. O barbeiro jogou o negócio lá, jogou o pente lá, jogou a navalha para lá e saiu correndo. O irmão Branham também saiu correndo da cadeira de barbear, com aquele tanto de espuma no rosto, e foi para o meio da rua. Porque os próprios cientistas dizem: se um tremor de terra está em curso, saia e vai para o meio da rua. Não fique debaixo de árvore, debaixo de prédio, debaixo disso, aquilo outro. Aí de repente, passou uns segundos, aquele terremoto de terra que durou 6 segundos. Quando a notícia ocorreu, o irmão Branham pensou assim: ó, meu Deus, é esse o último? Amém, irmão? É esse o último? Porque 2 já tinha acontecido. É esse o último? É esse que vai abalar toda a estrutura terrestre? Os irmãos entendem, irmãos? Aí o irmão Branham disse e descreve que depois do tremor de terra, escombros, muita poeira, muita gente chorando, pessoas perderam tantas coisas. Aí passou mais 30 minutos, o bar voltou a funcionar, o prostíbulo voltou a funcionar, os lugares de aposta voltou a funcionar. O povo não está nem aí para os avisos de Deus. Quem está entendendo, irmão? Não está nem aí para os avisos de Deus. Agora, esses dias nós sentimos lá em Betim um tremor de terra, pelas 6h20 da manhã. Sentimos um tremor de terra, um curso de 3 a 4 segundos. Pela primeira vez eu senti um tremor de terra, um terremoto, né? Mas de escala pouca, né? Então observe bem, quero que vocês observem. Vamos pegar Apocalipse, capítulo 16, verso 18. Vejam bem, Apocalipse 16, verso 18. Aleluia. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Amém. Ainda não entrei nas mensagens. Vejam bem, vamos ver se não dá para nós entrar. Apocalipse 16, verso 18. E houve vozes e trovões e relâmpagos. Preste bem atenção. Aqui está falando das 7 taças. Está falando dos juízos que estão caindo sobre a terra. Quer entender, irmãos? Amém. Nesse período aqui, a noiva já está no lar. A noiva está na glória. Aleluia. Os irmãos entendendo? Amém. Mas está descrevendo o que acontece nesse período, antes de a TV. No versículo 17 diz assim: e o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Porque o 7º sempre é término. Amém, irmãos? 7 é sempre término. 7 é sempre término. 7 eras, 7 mensageiros. O 7 sempre é término. Está feito. 18. E houve grandes vozes e trovões e relâmpagos, e não falou uns, falou um. Amém, irmãos? Amém. Não fala relâmpagos, aqui está no plural, trovão aqui está no plural, mas quando você fala do terremoto, está no singular. Você tem que ser espiritual, amém? E um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3
partes. Amém, irmãos? 3 partes. E as cidades das nações caíram. Hein? Quem é que está querendo viver aí o sonho americano aí? Eu não quero. Eu não quero viver o sonho americano. Quem quer? Meu sonho é ir para a América. Meu sonho é estar em Las Vegas. Meu sonho é ir para a Pensilvânia, estudar naquelas grandes, na Universidade de Harvard. Nada contra isso. Nada contra isso. Meu sonho é visitar a Califórnia, o Walt Disney, a Disneylândia. Sabe, a terra da América é a terra dos sonhos de todo mundo, de todos os mercadores, de todas as naus que correm para lá, como diz a Bíblia. Os irmãos, né, irmãos? E a grande cidade estendeu-se em 3 partes. Aí o irmão Branco disse que é 3 estados que vão correr para o mar adentro. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da sua indignação e da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Ilha, o irmão Branco diz que é terra, pedaços de terra. E a ilha fugiu, e os montes que existem na ilha não se achou. O estado da Califórnia é montanhoso também. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos entendendo? Amém. Então observe bem que no livro de Apocalipse 18, verso 21, presta bem atenção. Apocalipse 18 fala de 2 Babilônias. Uma que está rodeada por 7 montes, que é Roma. Quem está entendendo? Amém. E a outra está nos Estados Unidos, porque só existem 2 cidades no mundo que são rodeadas por 7 picos, 7 montes: Cincinnati e Roma. Então o profeta diz aqui em Apocalipse 18, são 2 Babilônias. Uma que enfeitiça o mundo com sua doutrina, distribui seu cálice venenoso, e a outra que contamina o mundo com a indústria do entretenimento, suas feitiçarias, Hollywood. Quem entendeu, irmãos? No versículo 21, ou seja, 21, e um anjo forte levantou uma pedra como uma grande mó e lançou no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia. Babilônia lá é queimada no fogo, não tem nada a ver com essa aqui, amém, irmãos? Amém. Não embola as coisas, uma é queimada no fogo e a outra jogada na água, é diferente. Amém. Amém? Estão entendendo, irmãos? Amém. Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade não será mais achada, e em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, artistas, músicos, flauteiros, trombeteiros, nenhum artífice de alguma coisa se achará mais em ti, nem ruído de mó em ti se ouvirá mais. Os irmãos estão entendendo? Amém. Tudo, até o versículo 24, diz o irmão Branham, que é Los Angeles, que é a Califórnia, e ela recebe um duro juízo, porque quero que vocês prestem bem atenção, que mesmo a terra, porque a terra, você sabe que a terra se prostituiu, né? A terra precisa de conversão. A terra se prostituiu. Quero que vocês entendam isso. A terra se prostituiu. O irmão Branham disse que a mulher também representa a terra. Quando uma mulher no Antigo Testamento ela achava em adultério, era levada e apedrejada perante o sinédrio, perante o povo, uma prostituta. Aí o profeta diz, e a própria Bíblia diz, que pedras do céu
no peso de 40 quilos, virão do espaço e vai fazer um apedrejamento na terra, porque ela se prostituiu com os reis da terra. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Não sou eu que digo, a Bíblia diz e o profeta diz. Amém? Ela receberá um apedrejamento, porque ela se prostituiu. Ela vai ser apedrejada. Isso aqui, ó, até mesmo para alguns da mensagem, isso é ridículo. Para a denominação piorou ainda, mas para o eleito isso aqui é poder de Deus. Então ela receberá um apedrejamento. Sodoma e Gomorra faz um entrelaçamento com isso aqui, porque Sodoma e Gomorra, eles corromperam os princípios morais, como também hoje no espírito em larga escala no mundo inteiro. Lá era só 2 cidades, só Sodoma e Gomorra. Agora em larga escala no mundo inteiro, esse espírito tem atingido as pessoas e ungido suas almas para serem o que não deveriam ser. Ontem, por exemplo, estava no culto. Quem estava no culto ontem lá? Irmão aqui, irmão lá. Tinha um rapaz lá fora querendo me ouvir, querendo falar comigo, esperando o culto terminar, não entrou. E eu estava falando sobre o pastor ter discernimento das coisas, o nível espiritual. Aí, quando terminou o culto, o irmão falou: pastor, tem um rapaz aí querendo conversar com o senhor. Aí quando eu cheguei perto dele, distanciou assim, porque ele queria conversar mais à vontade. Quando eu olhei para ele assim, ele já olhou para mim e falou assim: o senhor já discerniu o que eu sou? Eu falei: já sei agora. Já sei agora o que você é. Homossexual. Pois é, pastor, eu não queria ser isso, eu não pedi para ser isso e tal. Aí eu vou, como é que eu vou aprofundar com ele sobre esse espírito? Mas ele estava querendo uma ajuda, porque estava precisando de comer. Então, aí eu falei para ele, olha, você pode até ter gestos femininos, falar como mulher, andar como mulher e tudo mais, mas quando você nasceu, o médico disse para o pai: é homem, é menino. E quando Deus soprou, a alma é masculina. Amém, irmãos? Amém. É um espírito que está regendo o mundo. É verdade. E felizes aqueles que escaparem desse espírito. Amém. Glória a Deus. Quem tem filhos pequenos que vão crescer. Então observe bem. Agora nós vamos entrar na mensagem. Agora sim. Agora vamos entrar na mensagem. Olha, presta bem atenção, porque isso é tão importante. Eu acho tão maravilhoso, porque tudo se encaixa. Laodiceia. O que significa Laodiceia? Mas primeiro, para eu saber o que significa Laodiceia, eu quero saber o que era Laodiceia. Laodiceia é uma das cidades fortes, muito poderosa financeiramente, grandes estudiosos, grandes mestres da arquitetura, grandes mestres da literatura. Era uma cidade litorânea, vivia à beira-mar. Laodiceia, rica, próspera, tudo, agricultura, tudo. Um tipo perfeito desta era, próspera. Mas como que Laodiceia foi destruída? Como que a história define a destruição de Laodiceia? Quem já leu aqui as eras? Ninguém já leu, não? Amém. Como que a história define a destruição de Laodiceia? Um grande tremor de terra, um grande terremoto fez com que a cidade de Laodiceia caísse mar adentro. Quem está entendendo, irmãos? Assim como Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Laodiceia, fundando no mar, a cidade. Hoje nós temos as características espirituais relevantes a ela. Aí o irmão Brana diz no parágrafo 17, a era Laodiceia. Em Hebreus 12, 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez mais comoverei não só a terra, senão também o céu. 17. Uma vez mais Deus sacudirá esta terra, e desta vez cairá tudo que pode ser derrubado estando em cima dela. Meu Deus do céu. E
aquelas construções então, desde 86 para cá, no Japão, aquelas construções faraônicas, que pode receber terremoto até de 8 pontos, que os prédios fazem isso e vai lá, porque tem um sistema que eles fazem, que eles produziram para suportar grandes temores. Nem isso vai adiantar nada. Nem isso vai adiantar nada. Aqueles terroristas derrubaram aqueles 2 prédios do World Trade Center lá no centro de Manhattan, naquela ilha de Nova York. Construiu outro mais bonito que aquilo, porque o espírito americano é o espírito altruísta. E as suas bases são mais fortes do que a primeira que eles derrubaram, os terroristas. Vai derrubar também. Vai derrubar, vai cair tudo. Aí, não sei se foi Ezequiel, ou se foi Jeremias, ou se foi Isaías, quem lembrar me fala, ou foi Daniel, e disse que viu que tudo estava balançado, como uma figueira balança seus figos quando se cai, quando estão maduros. Vê, observe, Deus a renovará, falando da terra. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na sexta-feira da Paixão, abalou toda a terra. Você sabe por que existem muitos pastores, muitos ministros da mensagem, que encaram esse terremoto profetizado pelo irmão Branham, depois descoberto pela ciência? Você sabia que muitos ministros da mensagem encaram isso como o terremoto da ressurreição? Porque se vocês observarem, quando Jesus morreu, a Bíblia fala de algum terremoto? Quando ele morre? Fala de terremoto quando ressuscita, não é assim? Fala de terremoto quando ele ressuscita. Quando ele ressuscitou, houve um grande terremoto. Um grande terremoto. Quando ele ressuscita. E quando ele ressuscita, naquele terremoto que é grande, gigantesco, na sua ressurreição, também ressuscita muitos santos que dormiram no pó. E aparece a muitos na cidade santa. Quem está entendendo, irmãos? Amém. E aí, muitos ministros interpretam, muitos, não estou aqui para questionar nesse sentido, mas cada um tem uma visão desse terremoto, chamando de terremoto da ressurreição. Porque, na verdade, assim como o rapto, que é um segredo, um mistério, assim também como a ressurreição também é, assim também como é, quando se diz lá na Palestina, porque se vocês observar, aquele terremoto que houve lá na Judéia, ressuscitou os santos do Antigo Testamento, mas ressuscitou num lugar só. Não tinha ninguém ressuscitando na Macedônia, não tinha ninguém ressuscitando na Samaria, não tinha ninguém ressuscitando só na Judéia. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Porém, a ressurreição dos santos do Novo Testamento para os gentios não é num lugar só, é na terra inteira. Aleluia. Amém? Amém. É na terra inteira. Então, fica meio difícil concordar com certas coisas. Os irmãos, né? Amém. Aí outros vai bem mais além, vai mais longe e fala assim: no dia do arrebatamento eu vou ver minha mãe que morreu e na hora que eu ver ela eu vou transformar. Que isso? Aí eu vou ver um santo, eu vou ver minha avó, vou ver minha tia e de repente meu corpo vai transformar. Que isso, irmão? Se fosse assim, o profeta disse que a fé para o rapto estava em eu ver um morto ressuscitado. Ele não disse isso, ele disse: a fé para o rapto está no pensamento. A fé para o rapto não está em um morto sendo ressuscitado. A fé para o rapto está nas mensagens. Os irmãos, né? Amém. Se nós fôssemos depender de ver um ente querido para se transformar, e aquele que vive sozinho, que não tem nenhum ente querido, que ele partiu sem Deus, vai ficar ele sem transformar? O povo tem que pensar, gente. Aleluia.
Aí nós temos outras coisas que vai, que eu não quero entrar no mérito, senão eu vou arrebentar com um bocado de linhas aqui. Mas observe aqui, vamos pegar a mensagem envergonhados dele. Parágrafo 40, 41 até o 50, presta atenção nisso aqui. E então, quero que vocês observem, Los Angeles, isso aqui, irmão, vai para o YouTube, vai para a internet, e quem estiver abrindo essa mensagem lá no Los Angeles e vai ouvir isso aqui que eu vou falar, ele vai falar assim, ixi, estou enrolado. Los Angeles estará no fundo do mar. Parágrafo 40, envergonhados dele. E eu voltei para casa e fui para a África. E enquanto eu estava na África, eles tiveram terremotos e cientistas. Vocês viram isso? Isto se deu no rádio, que uma daquelas grandes boas casas ruíram em Los Angeles e também outras coisas. Observe, quero que vocês observem que aquilo vai correr em todos os lugares. Chegou até San Diego, San Andrews, Los Angeles, São Pedro, São José. Todos aqueles cientistas dizem que tudo aquilo vai desaparecer e vai afundar mar adentro. Vê, observe, aí está. E então, naquela coletiva da entrevista dos cientistas, um repórter perguntou quando poderia isso afundar. Ele disse, poderia? Não, vai afundar. Bem, naturalmente pode ser provavelmente há muitos anos, não sei. Isso foi em 1950. Pode ser daqui a 5 minutos, ou daqui a 5 dias, ou daqui a 5 anos. Ele simplesmente adicionou 5 anos. Mas tão certo quanto estava ali de pé sob a inspiração, eu pregando, colocou o julgamento na costa oeste, e então seguiu isto até em cima com o afundamento de Los Angeles. Ela sucumbirá, isto é certo. Isto acontecerá quando? Eu não sei, mas que vai acontecer, acontecerá. O irmão Branham no Espírito, pregando em Los Angeles, escolhendo uma noiva, num momento cheio do Espírito Santo, ele disse, tu, Cafarnaum do século 20, tu, Cafarnaum do século 20, tu que ergues até as alturas, ninguém é como nós. Só nós que produzimos os melhores filmes, as melhores modas, todo mundo olha para nós. Tu, Cafarnaum do século 20, que ergue-te até as alturas, pois tu serás abatido até os infernos. Porque se tivesse dado ouvido, Cafarnaum estaria até hoje sobre a terra. E Cafarnaum, por ter rejeitado Jesus Cristo quando estava aqui na terra, o que aconteceu com Cafarnaum? Foi para debaixo do mar. Quem está entendendo, irmãos? Foi para debaixo do mar. O profeta fazendo uma alusão a Cafarnaum. Então observe bem. Quero que vocês observem aqui. Na mensagem Obra é Fé Expressada, parágrafo 60, o irmão Branham diz: obra é fé expressada. Quero dizer-lhes para vocês, foi um sinal de juízo. Dentro de alguns dias haverá um grande terremoto que estremecerá o oeste e não poderá parar. Califórnia, Los Angeles se afundará, está se abaixando, se deslizará para dentro do oceano. E 2 dias depois daquilo, o Alasca foi açoitado por um grande terremoto. Vê? Aí está. Olha, fizeram recentemente, quero que vocês prestem bem atenção. Quando entrou o período, quando entrou o terceiro milênio, a partir de 2001, terceiro milênio, que é o século 21, aí começou um movimento grande de profecias, de não sei o quê, de profecias de fim de mundo. Aí começaram a fazer 2009, 2012, aqueles filmes de destruição, 2013, 2019, 2017, aqueles filmes que ganharam grande bilheteria, e nenhum deles se aproximou com o que vai acontecer. Até que recentemente, o ano passado, eles produziram um filme chamado A Falha de St. Andrews. Quem entendeu, irmãos?
a falha geológica de St. Andrews. E ali naquele filme mostra Los Angeles, a Califórnia, tudo, mas ali mostrou só Los Angeles afundando. Na verdade é 3 estados inteiros afundando. Os irmãos entendendo? A falha de St. Andrews, ali nos Estados Unidos. Observe bem, eles fazem um ensaio do que vai acontecer. Os irmãos entendendo? Eles fazem um ensaio do que vai acontecer, ensaiando o roteiro, ensaiando um ensaio. Prestem bem atenção, irmãos, como é que as coisas. Quero que vocês prestem atenção que a mente das pessoas estão tão férteis em entender que alguma coisa está para acontecer, enquanto que crentes ficam nos berços esplêndidos pensando que nada vai acontecer. Os irmãos, né? E eles estão tão fértil, que vai lá na 4ª dimensão e abre as gavetas daquele inferno e traz para cá, põe na sua tela da internet, põe na tela do cubo de cristal de sua televisão e traz aquelas imagens todas que vão trazer e vai estar aqui fisicamente, literalmente, aqui sobre a terra. Os irmãos estão entendendo? Amém. Vejam bem, na mensagem ouvi, mas agora vejo. Parágrafo 210. Que data foi pregada essa mensagem? Essa mensagem foi pregada em 27 de novembro de 1965, no Tabernáculo Branham, 1965. Parágrafo 210, diz assim: e o terremoto do Alasca? Observe Hollywood cair no mar. Observe e veja se não cai. Ele nunca me disse nada errado ainda. Isto será feito. De todas as visões que eu já tive, nenhuma delas falhou. Aleluia. E olha que foram mais de 6.000, hein? E apenas observe, veja se não estamos vivendo nas horas finais da história. Ninguém sabe que horas ele virá. Ninguém sabe quando Jesus virá. Bom, se o irmão Branco estivesse vivendo aqui na terra, eu mandava um telefonema para ele, um e-mail dizendo: ó, tem um grupo aqui que está pregando que ele já veio. 1965. Não sabemos quando ele virá, mas ele virá, sua vinda virá, e acompanhada de várias coisas. E observe e veja se não estamos vivendo nas horas finais da história. Ninguém sabe a que horas ele virá, mas de uma coisa eu sei, eu creio, na minha condição presente, se estou na minha mente correta, se eu não fosse um cristão, eu com certeza gostaria de ser um verdadeiro cristão da Bíblia e não denominacional. Não fique descansado porque você gritou. Não fique descansado porque você veio na igreja apenas. Não fique descansado porque você ouve alguns sermões. Nós ouvimos aqui nesta manhã, provamos isso através da palavra de Deus. É totalmente fora. Não faria nada exceto causar morte. Não fique apenas no talo. Esteja na vida. Amém, irmãos? Aleluia. Tenha fé em Deus. Aleluia. É isto que acontece. Eu estava pregando lá em Citrolândia sobre a confusão, sobre a guerra de parágrafos. A guerra de parágrafos que se instaurou na mensagem de diversos grupos de vários lugares no Brasil. E eu já fui informado que o número já foi de 84 para 96. O número de segmentos e de ismos que existe no país e no mundo. Várias direções de linha de mensagem. Todos tirados da mensagem. Aí quando eu estava pregando essa mensagem, presta atenção, eu fiz um paralelo. Todos olhem para cá. Eu fiz um paralelo com o irmão Branham e João voltando da ilha de Patmos
e o irmão Branham terminando de pregar o 7º selo. Quando João volta da ilha de Patmos e vai pastorear a igreja de Éfeso, ele morre lá, morre de morte natural. O povo diz: ó, João chegou, vamos ver quais são os mistérios que ele vai dar para nós agora. E que tipo de mistério ele vai revelar agora? Agora ele vai trazer uma mensagem profunda, misteriosa. Aí na hora que João subiu no púlpito, ele disse: filhinhos, ameis uns aos outros. Amém. Essa é a vontade de Deus. Amém, irmão? Vocês pensam que o irmão Branham terminou o 7º selo no domingo à noite? Ele terminou na segunda-feira. Ele deu continuidade na segunda-feira. E quando ele disse assim, ó, na segunda-feira eu termino, o povo diz: opa, na segunda-feira vem algo profundo, vai vir uma mensagem profunda. Aí a mamãe diz: ó, vive vidas santas, não procure interpretar, vive humilde uns com os outros, não procure interpretar nada, vive com o que Deus está. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Os irmãos entenderam? Amém. Vocês observem quão próximo nós estamos. Verdade. É verdade. Né? Tem aquele hino que canta: vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Quem gosta de ouvir noticiário aí? Seja CBN, seja qualquer coisa. Olha, irmão, eu também gosto de ouvir noticiário. Mas eu não quero estar aqui com a televisão ligada na minha frente dizendo: tem 2 profetas lá na Judéia. Eu não quero estar diante do rádio: tem 2 profetas fazendo uma bagunça lá em Jerusalém. Eu não quero ouvir essa notícia. Nesse período sim, mas quem ficar vai ter que ouvir essa notícia. Quem lembra da mensagem que eu preguei: deixados para trás? Vamos colocar ela na rádio outra vez, irmão. Vamos orar a Deus. Quem tem um pedido especial? Não tem alguma coisa a falar? Alguma coisa? Ouça a rádio, 24 horas no ar, mensagem de 1 hora, 100,3. Quem quiser ouvir novamente a mensagem, amanhã estará no rádio ou então no YouTube, no nosso canal TV Fundamental. Vamos então agradecer a Deus. Senhor Deus, nós agradecemos o Senhor por mais uma mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado, Senhor Deus. Senhor Jesus, nós estamos tão agradecidos ao Senhor. E às vezes, ó Pai querido, nós não somos tão merecedores assim de ouvir essas coisas, de saber dessas coisas. Por nós às vezes não viver uma vida adequada, uma vida digna do Evangelho, por nós não orar muito, por nós orar pouco, por nós não jejuar, por nós não ler bastante. Oh Deus, nós somos gratos pela palavra, pela mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. E nós aqui abordamos um assunto importante, muito importante. Ajuda cada irmão, Pai, a cada irmã, que a graça do Senhor possa atingir todos os corações, abençoando todas essas vidas. E nós te agradecemos e colocamos nas tuas mãos nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos, cumprimenta uns aos outros, até a próxima reunião, se Deus assim o permitir. Deus abençoe.